Olá, eu sou o pastor Silvio Macri, pastor aposentado, membro da Primeira Igreja Batista de Itapiruna. E tenho esse canal aqui no YouTube com a finalidade de transmitir mensagens da Palavra de Deus, mensagens de salvação, de esperança, de consolo, de conforto, de encorajamento. Nossa mensagem de hoje tem como título A Maior Doação do Mundo e está baseada no texto mais conhecido da Bíblia, mais citado em todo o mundo, que é João 3,16. As versões tradicionais dizem: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A versão que eu uso, que é a Nova Versão Transformadora, ela tem as palavras um pouquinho diferentes. Diz assim: porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A maior rede de televisão brasileira, que faz todos os anos uma grande campanha de doações para ajudar instituições que cuidam de crianças. É uma programação que dura várias horas e as pessoas são solicitadas a doar quantias específicas, não muito dinheiro. E eles têm um programa que vai mostrando na tela o valor acumulado das doações. São milhões de reais doados numa só ocasião, se bem que eles continuam recebendo doações depois disso e antes também. Né? Talvez uma das maiores campanhas de doação do mundo, mas eu quero falar para vocês da maior de todas as doações do mundo, que é a doação que Deus fez de seu único filho para que aquelas pessoas que crescem nele fossem salvas do pecado e tivessem o dom maravilhoso da vida eterna. Esta é a maior doação do mundo, por 4 razões. A primeira razão é que é a maior doação do mundo por causa do doador, da pessoa que doou. Não é uma pessoa qualquer, é Deus doando. Se você recebe alguma coisa de um vizinho que viu que você estava numa situação difícil e quis lhe dar alguma coisa, você não vai esperar muita coisa, né? Mas se esse vizinho for rico, aí você vai esperar muito mais. E às vezes se decepciona, porque não recebeu o tanto que esperava, né? Mas se Deus é o doador, então você tem certeza que é a maior de todas as doações, porque Deus é o dono do mundo. Como diz o profeta Ageu, ele é o dono da prata e do ouro. Ele é o Senhor e Criador do universo. O mundo está nas mãos de Deus. Então ele pode doar o que ele quiser para você e sempre será uma grande doação. Mas a doação que ele fez de seu filho é a maior de todas. E só ele podia fazer isto. Ele deu o seu filho, seu único filho. A segunda razão é que é a maior doação do mundo por causa de quem recebe essa doação. Se for uma instituição que abriga crianças, a doação é um valor menor, né? Se for uma cidade inteira que recebe a doação, aí é
muito maior. Às vezes acontece, né, de alguém doar um equipamento caro e necessário para a cidade, e é uma doação grande que custa muito. Mas se o mundo inteiro recebe essa doação, então essa é a maior de todas as doações. Foi o que Deus fez. Diz a palavra de Deus que Deus amou tanto o mundo, ou Deus amou o mundo de tal maneira, um amor tão grande que possibilitou também uma doação tão grande, uma doação que abrange toda a humanidade. Então é a maior de todas as doações por causa de quem recebeu essa doação, que é o mundo inteiro. Todas as pessoas, em todos os tempos, receberam a doação que Deus fez de seu Filho para salvá-lo. É também, em terceiro lugar, a maior doação do mundo, por causa daquilo que foi doado, do objeto que foi doado. Não que a gente esteja dizendo que Jesus é um objeto, né? Mas estou falando daquilo que foi doado, que é o próprio Filho de Deus. Deus tinha um filho só, um filho único, e ele deu o seu filho. Doar dinheiro é bom, é importante, não é? Doar bens de alimentos, né? Bens perecíveis, doar roupas, doar agasalhos, cobertores, isso é muito bom, não é? Agora imagine alguém doando o seu próprio filho. Nós temos uma passagem na Carta aos Romanos que fala sobre isso. Paulo diz assim: quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu por nós, pecadores. É pouco provável que alguém morresse por um justo, embora talvez alguém se dispusesse a morrer por uma pessoa boa. Mas Deus prova o seu grande amor ao enviar. Eu vou ler de novo. Mas Deus nos prova o seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Então, Deus doou, por causa do seu amor, o seu próprio Filho. E por isso é a maior doação do mundo. Não há maior amor do que este. Não há maior dom do que este, que é o dom de Jesus Cristo morrer na cruz por nós. Em quarto lugar, a quarta razão é que esta é a maior doação do mundo por causa da sua finalidade. As doações geralmente são para uma causa justa, uma causa boa, não é? Para ajudar órfãos, para ajudar pobres, para ajudar flagelados quando, por exemplo, acontece uma catástrofe natural, né? Uma enchente ou um terremoto, ou seja lá como for, né? Então a gente doa comida, doa água, doa roupas, remédios e até doa mão de obra para ajudar aquelas pessoas. Então as doações são de acordo com a necessidade de quem as recebe. Então, se há falta d'água, vamos doar água, né? Se é frio, nós vamos doar agasalhos e cobertores para que os moradores de rua, por exemplo, não morram de frio nas ruas. Mas a maior necessidade do ser humano é a salvação. O maior problema do ser humano é o pecado.
Por isso, então, a doação de Jesus Cristo para ser o nosso Salvador é a maior de todas as doações, por causa da sua finalidade, que é de salvar o homem. Como diz o versículo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso, é a maior de todas as doações, para que nós possamos ser salvos do nosso pecado, para que nós possamos receber a salvação da nossa alma. Então, a doação de que fala João 3,16 é a maior doação do mundo por causa de quem fez a doação, que é Deus, o Ser Supremo, dono de todas as coisas. É a maior doação do mundo por causa de quem a recebe, que é a humanidade inteira. Todo o povo do mundo pode receber essa doação. É a maior doação do mundo por causa daquilo que foi doado, que é a vida de seu Filho, do Filho de Deus, Jesus Cristo, na cruz do Calvário. E é a maior doação do mundo por causa da finalidade dessa doação, que foi salvar o homem do seu pecado. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Infelizmente, há pessoas que não aceitam as doações que lhes são oferecidas. Aconteceu comigo, eu era pastor em Santo André, São Paulo, estava na porta da igreja e um homem chegou assim junto a mim, o culto já havia terminado, eu estava ali cumprimentando as pessoas e ele pediu dinheiro. Eu dei. E eu estava na porta da igreja, dali mesmo eu continuei e vi que ele entrou num bar da esquina, logo pertinho, e comprou uma garrafa de bebida. Dias depois ele voltou e pediu dinheiro novamente. Novamente na mesma situação, estava na porta da igreja e ele pediu dinheiro. E eu disse a ele, não, dinheiro eu não vou lhe dar porque você vai usá-lo para comprar bebida. Mas vamos até a minha casa, e eu morava perto, e eu lhe dou arroz, feijão, açúcar, café, o que eu tiver lá eu lhe dou. E ele foi me acompanhando, mas durante todo o percurso ele tentando me convencer a lhe dar dinheiro. Não, o que eu preciso é dinheiro porque eu preciso comprar gás, essas coisas, né? Mas eu insisti tanto que ele aceitou aqueles gêneros alimentícios, mas eu, mesmo assim, fiquei na dúvida se ele, logo na frente, vendeu ou trocou o que eu lhe dei para comprar bebida. Muitas pessoas, talvez a maioria das pessoas neste mundo, não tem aceitado a doação que Deus fez de seu Filho na cruz por nós. Por uma razão qualquer, envolvida nos seus problemas, envolvida nos seus pecados, nos seus vícios, não tem aceitado a doação que Deus faz na cruz. Será esse o seu caso? Que Deus nos abençoe para que cada vez mais pessoas possam aceitar a salvação em Jesus Cristo.